Bom dia, bom dia, bom dia, família. Bom dia com Jesus. Sem Jesus, nem tente. Já estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo e vamos iniciar hoje a leitura de Provérbios número 5. Vamos enviar a live aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Vamos enviar aqui para algumas pessoas. Vamos lá. E se fizer sentido, você vai compartilhar. Seja bem-vindo, Ever, o fotógrafo mais estourado da Bahia. O melhor que nós temos. Meu irmãozão aí, ó. Ever Lopes. O melhor, olha a Bruna aí. Bom dia com Jesus. Bora pra cima. E eu quero compartilhar algo com vocês. Sabe aquela coisa de que quando o propósito é grande, sempre aparecem empecilhos para te impedir? Toda vez que Deus tem algo grande para você, sempre vai ter algum empecilho para tentar te impedir de acessar aquilo. Essa semana foi terrível, meu irmão. Terrível. Foi terrível para poder iniciar essa live aqui. Aconteceu várias coisas, várias coisas. Mas a gente faz aquilo que precisa ser feito, a gente vai para cima, a gente não desiste, a gente não para e a gente vai para cima com vontade. E a gente vai para cima aqui mais um dia. Vamos para cima. Mais um dia. Pois é, hoje aconteceu mais um empecilho. Infelizmente, atrasamos aqui um pouquinho. Mas nós sabemos que o propósito continua. O propósito aqui é firme. Bom, e sem delongas, eu vou iniciar logo o provérbio de hoje, porque logo depois eu tenho um outro compromisso. Então, a gente vai para cima, certo? Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus que nos conduza nessa leitura de hoje, que Ele nos traga o entendimento e o discernimento da palavra de hoje, que está poderosa. Eu vou logo te dizer uma coisa. Provérbios 5 é um provérbio curto, né? Ele só tem 23 versículos, é pequeno, mas é poderoso, meu irmão, é poderoso. Então, fique aí, acompanha com a gente e vamos nessa. Vamos fazer a oração para que o Senhor nos conduza neste dia de hoje. Vamos lá? Eterno Pai, soberano Deus, a Ti nós rendemos graças, Pai, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. A Tua misericórdia ela é infinita e dura para sempre. Pai querido, Pai amado, nós te apresentamos, Pai, este livro de Provérbios, capítulo número 5. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza, nos trazendo a clareza, o entendimento, o discernimento da Tua palavra. Pai, revela a Tua palavra aos nossos corações. Que os nossos olhos, Pai, estejam atentos a Ti. Que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda. Que nossos olhos estejam voltados para Ti. Que nesta manhã, Pai, nada venha nos distrair, para que nós possamos crescer em entendimento e discernimento, para que nós possamos crescer espiritualmente no reino. Que seja feita a Tua vontade neste dia de hoje. Guarda, Pai, a nossa entrada e a nossa saída. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos conduz, Pai, nesta leitura de hoje. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Ô glória! Vamos lá? Provérbios capítulo 5.
Eu dei o nome aqui desse capítulo e ele começa assim, ó, cuidado com os caminhos que parecem ser doces. Cuidado com os caminhos que parecem ser doces. Eu vou até escrever aqui, ó, e vou fixar. Cuidado com os caminhos que parecem ser o doce, eu vou até botar em caixa alta, doces, ó. Agora deixa eu fixar esse comentário. Pronto. Provérbios, é isso aí. O Provérbios capítulo 5 é isso aí. Cuidado com os caminhos que parecem ser doces. Fique atento aí. Seja bem-vinda, Leonara. Seja bem-vinda, Diaconisa Tamília aí, ó. Poder de Deus. Como eu estava explicando aqui, gente. Gil, seja bem-vindo. Nosso presbítero aí abençoado. Como eu estava explicando. Atrasamos hoje. Mas sabe quando o propósito é grande, acontece vários empecilhos para que impeça de você acessar, de você chegar aonde Deus tem preparado. E hoje não foi diferente, né? Hoje não foi diferente. Aconteceu várias coisas para que a gente não estivesse aqui. Só que a gente vai para cima. A gente vai para cima e a gente não tem mimimi, não tem desculpa. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Provérbios capítulo 5, ele começa dizendo: Filho meu, atenta à minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Ou seja, o que é que ele está nos dizendo? Ele está nos chamando a atenção mais uma vez. Filho meu, atenta à minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. E quem é o entendimento? Deus. E o que é o entendimento? O entendimento é a sabedoria, né? Então, por isso que ele diz aqui, né? Que a gente precisa inclinar os nossos ouvidos. Então, a gente precisa estar sempre atento. Pai, meu irmão, e a todos. Atrasado, mas cheguei. Tranquilo, meu irmão. Chegou na hora certa. Então, é exatamente isso. E eu preciso dizer uma coisa a vocês. Cuidado com aquilo que nós chamamos de liberdade. Porque muitas vezes a liberdade de uns vira escravidão. Porque ele se acha tão livre, que ele vira escravo da própria liberdade. Então, cuidado. Versículo 2. Para que possas considerar a discrição e para que os teus lábios possam guardar o conhecimento. Ou seja, observe que esse versículo é poderoso. Ele diz, para que possa considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Ou seja, tudo que sai da nossa boca tem o poder de trazer vida e trazer morte. Então, por isso que ele está nos atentando para que os nossos lábios possam estar guardados ao quê? Ao conhecimento. E aí eu preciso trazer algo para vocês. Nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro. Então a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque às vezes você pode estar olhando para algo e achando que aquilo é o que você deveria fazer. Mas a palavra de Deus, ela é reta, ela não faz curva. Ela é sim, sim, não, não. Então tenha muito cuidado com isso, tá bom? E é exatamente, ó. Seja bem-vindo aqui, Trajano, seja bem-vindo, Trajano. Olha que incrível. Nem tudo que brilha, alimenta.
algumas coisas adoçam a boca, mas envenenam o coração. Ou seja, aquelas pessoas que falam palavrão, aquelas pessoas que sempre estão falando coisas ruins, que sempre estão pensando que não são capazes, que não podem, que não devem, como a gente já falou no dia de ontem. Isso a gente tem que ter muito cuidado. E é por isso, como eu disse, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que brilha alimenta. Algumas coisas adoçam a boca, mas envenenam o quê? O próprio coração. Então, a gente tem que estar atento. Trajano aí, ó. Ora por mim, vamos orar sim, meu irmão. Vou orar sim, tá? Vou orar. Então, a gente precisa estar atento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o óleo. Sabe o que ele está fazendo aqui quando ele fala assim, ó? Os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favo de mel, e a sua boca é mais suave do que o óleo. O que é que esse versículo nos remete? Cuidado, cuidado com as propostas que você recebe. Cuidado com aquilo que parece ser bom, porque no próprio Provérbios tem um versículo que diz: atentai para o caminho, porque há caminhos que para homens parecem ser bons, mas no final é caminhos de morte. Então a gente precisa estar atento a isso. Cuidado com as tentações, cuidado com aquilo que parece ser bom. E aí ele diz, ó, mas o seu fim é amargo, como o absinto. E vocês sabem o que significa absinto? Absinto significa sofrimento, significa amargo, significa impertinente, né? Irritado. Isso é o significado da palavra absinto. É tanto que tinha uma bebida aí que foi até proibida aqui, o nome também era absinto. Então, absinto significa isso, né? E ele diz, ó, mas o seu fim é amargo. Como o quê? Como o absinto. Agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, e seus passos conduzem-na ao inferno. Meu Deus, isso aqui é poderoso, a gente precisa estar atento a isso. Seja bem-vinda, Luana, que Deus abençoe. Olha como ele diz, e seus pés descem para a morte, e os passos os conduzem ao inferno. Ou seja, a sedução não é apenas aquilo que a gente está ligado ao nosso coração. Porque a sedução, ela começa a entrar pelos nossos olhos, entende? A sedução começa a entrar pelos nossos olhos. E se você não estiver atento, se você não estiver atenta, você vai se desviar dos caminhos corretos, entende? Porque a sedução, ela vem para te tirar do seu propósito. Ela vem para te tirar do seu caminho. Porque aí você vem com algo que parece ser bacana, que parece ser bom, e no final o que é que acontece? Você perde a sua direção, né? E aí o final é o que? O final é triste. O versículo 6. Para que não poderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me, e não vos afastais da palavra da minha boca. O que é que ele está nos dizendo? Que Deus nos direciona, que Deus nos capacita, que Deus nos dá o entendimento. Mas a gente precisa abrir a porta do nosso coração para que ele entre. Entende? A gente precisa abrir a porta do coração para que ele entre. Porque não adianta Deus querer fazer se você não permitir que ele faça. É como eu disse, ele está o tempo todo batendo a nossa porta. Mas ele não é invasor. Ele só entra quando a gente permite que ele entre. E aí ele diz, ó, remove o teu caminho para longe dela,
e não chegues perto da porta da sua casa. Ele está falando de quem aqui, para a gente se afastar de quem? Das tentações. Então não brinque, não negocie com as tentações. Não negocie com as tentações. Para que não deis a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui a gente já viu que quem anda no caminho correto, quem anda no caminho dos princípios do Senhor, prolonga os seus dias na terra. Mas aquele que anda se desviando dos caminhos do Senhor, encurta os seus dias na terra. Então, por isso aqui, ele nos dá mais uma vez a direção de que, para que não deis a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis. Ou seja, a gente precisa estar atento, né, àquilo que ele nos direciona. E como eu falei, a gente sempre trazendo, né, isso para aplicação da nossa vida. E vemos que aqui a gente vê um padrão, né, que muitas vezes a mente da gente busca prazeres imediatos, como o quê? Como fuga. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né, àquilo que a gente sente, aquilo que vem ao nosso pensamento. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente busca o quê? Os prazeres imediatos, como fuga. E muitas vezes você vai buscar essa fuga em quê? Nos vícios, né? Nas relações tóxicas, nas compulsões, entende? Nas compulsões. Excelente dia, irmão. Que Deus abençoe, Gustavo. Então a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque a nossa mente sempre vai buscar o que é mais fácil, sempre vai buscar os prazeres imediatos. E esses prazeres imediatos vêm como fuga. E quais são essas fugas? Muitas vezes são os vícios, são as relações tóxicas, são as compulsões, né? Só que aí a gente tem que estar atento que o que é que acontece depois disso? Vai colher as consequências, não é verdade? E essas consequências serão o quê? Dolorosas. Essas consequências serão dolorosas. Mas a sabedoria de Deus, ela nos mostra que a liberdade não está em seguir os nossos desejos. Entende? Então Deus nos direciona, a sabedoria nos direciona que o quê? Que a nossa liberdade não está na gente fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sempre gostamos. E aí ele vem e nos dá o quê? Nos mostrando o caminho melhor. Ele nos ensina a escolher caminhos saudáveis e o quê? Sustentáveis. Então Deus nos direciona a escolher caminhos saudáveis e caminhos sustentáveis, para que a gente possa estar sempre guiado nos caminhos do Pai e do Eterno, tá bom? Então, lembra disso, né? Quando sua mente te conduzir a um caminho mais fácil, você fala, opa, deixa eu ligar o alerta aqui, porque, na verdade, a minha mente sempre vai querer ir para o caminho mais fácil, né? Então, a minha mente sempre vai buscar esses prazeres imediatos. E aí, será que eu estou buscando fuga nisso? Então, se atente a isso, sabe? Faça esse diálogo interno, que ele é muito importante. Versículo 10. Para que estranhos não se acham da tua riqueza e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumire a tua carne e o teu corpo. Então, o que muitas vezes a gente constrói, o pecado vem e destrói. Entende? O pecado vem e destrói. Muitas vezes você lutou tanto para construir, mas o pecado vem e destrói. Então, fique atento a isso. Se atente a isso. E digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. Olha aí. E não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei o meu ouvido aos que me instruíam. Então aqui, o que é que a palavra nos mostra? Que disciplina, ela vem como proteção, né? E a disciplina
aqui a gente vê que ela vem de quem? De Deus. E muitas vezes, quando Deus nos disciplina, quando Deus nos direciona, Ele está fazendo o quê? Ele está nos forjando, Ele está nos apertando para que a gente possa crescer, e crescer em entendimento, em sabedoria, em maturidade, crescer no reino. Então, muitas vezes a disciplina vai vir como o quê? Como uma proteção. Como eu falo aqui, tem papais e mamãe. Então, assim, quando vocês vão dar um aperto nos filhos, o que é que vocês querem? Vocês estão protegendo. Você está apertando ali o seu filho, porque você está direcionando ele, você está querendo o melhor para ele. Então, aquela disciplina, aquela correção vem como proteção, entende? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. No 14, eu quase estava envolvido em todo o mal da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de água nas suas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Então, ou seja, a gente precisa sempre estar sendo direcionado. A gente precisa estar sempre nos colocando em alinhamento com aquilo que o Senhor nos direciona, aquilo que o Senhor nos capacita. Ok? Sejam... A gente leu o 16, foi isso? Beba águas da própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora, e os rios de água nas ruas sejam só para ti, e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada. Olha aí, seja bem-vinda, Natiele, que Deus abençoe. Que a tua fonte seja abençoada, e regozija-te com a esposa da tua juventude. Ou seja, isso aqui é a bênção que Deus nos dá, né? A gente precisa estar sempre atento àquilo que Ele nos capacita e àquilo que Ele nos direciona. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. Meu Deus, isso aqui é poderoso, é muito poderoso, porque ele está nos dizendo o quê? Que se você andar nos caminhos corretos, se você atentar os seus ouvidos à sabedoria, se você atentar os teus ouvidos ao quê? A sabedoria e a direção do Senhor, o que é que ele vai te trazer? Ele vai te trazer graça, ele vai te trazer paz. E uma coisa eu já digo, se isso aqui que a gente está fazendo sentido para você, compartilha essa live com mais pessoas. Compartilha essa live com mais pessoas, porque isso aqui não é para mim. Isso aqui é para o reino, é para a gente crescer em sabedoria, em entendimento, é para a gente crescer no reino, entende? Então, não deixe de compartilhar isso, porque aqui a gente cresce espiritualmente. Esse é o propósito. Amém? Olha aí, GG está aí presente. Olha aí, pastorzão aí, abençoado. O pastorzão aí, ó. Olha ele aí. Ô, glória. Que honra, viu? Então, a gente precisa estar sempre atento. No 20. E por que, filho meu, te deixarias ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? O que é que ele está trazendo aqui em comparação? Quando ele fala, isso aqui é poderoso, ó. Ele diz, por que filho meu? Por que filho meu? Olha aí, Alberdan também, seja bem-vindo, irmão. Que Deus abençoe poderosamente. Ele está te chamando a atenção. Por que filho meu,
te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira. Ele está dizendo, se você andar nos princípios, se você andar nos caminhos que eu te direciono, eu não deixarei você cair. Eu não deixarei sair das tuas mãos aquilo que eu te entreguei. Entende? Ele está nos capacitando, como a gente já viu aqui, né, lá no Provérbios, no capítulo 1, no último versículo ele diz, ele não diz que você vai ter segurança, ele diz que você vai habitar em segurança. Você entende a diferença? Porque não é ele te dar, ele está dizendo que ele vai fazer você habitar em segurança. E isso aqui é o que ele está nos direcionando novamente, quando ele diz, por que filho meu? Olha que ele chama a atenção para a gente dizendo, você é meu filho, então por quê? Por que eu vou te deixar ser arrebatado por uma mulher estranha? E quando ele traz aqui a alusão da mulher estranha, ele está fazendo a comparação da mulher com a tentação, né? Porque muitas vezes não é que a mulher seja ruim, mas porque a mulher é formosa, a mulher é bonita, e muitas vezes muitos homens caem porque, como eu disse, o pecado ele entra pelos olhos, a sedução entra por onde? Pelos olhos. Então você vê aquilo muito bonito e aí você quer para você. E muitas vezes o que você quer para você não é o que Deus quer para você. Entende? Assim é na nossa vida também. Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, a gente coloca força para ter alguma coisa e aí depois a gente vê que não era aquilo. Entende? Então por isso que eu falo, a gente tem que sempre buscar a direção do Senhor. É como eu falo, o melhor terapeuta, o melhor psicólogo é o Senhor. Mas aqui na terra ele também capacita homens e mulheres para que você também possa buscar esses profissionais. Entende? Então não ache que você sozinho resolve tudo. Porque sozinho você chega, mas quando você tem outras pessoas com você, você vai além. É por isso que a própria palavra diz que você não seja um só, que você sejam dois. Para quê? Para que quando um caia, o outro esteja ao lado. E aí, muitas vezes você quer segurança para fazer algumas coisas. Muitas vezes você está atrás de segurança. Não, quando eu conquistar isso, eu vou tomar essa decisão. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Você está buscando segurança. E muitas vezes Deus não nos dá segurança. Porque qual é a segurança que você tem? Qual é a segurança que você tem? A única segurança que a gente tem é Deus. A gente não tem segurança de mais nada. Quando eu falo segurança, é certeza. Porque eu e você estamos aqui hoje. Mas qual é a certeza que a gente tem que a gente vai estar aqui amanhã? Ninguém tem como dar essa certeza, só Ele. E muitas vezes você está deixando os seus problemas te paralisar. Muitas vezes você está deixando boletos te paralisar. Você está pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso para fazer. Você está preocupado com tantas coisas e Deus está te olhando e te dizendo, filho meu, olha para mim. Para de se preocupar com aquilo que você não consegue resolver. Você se preocupa com contas, você se preocupa com o que você prometeu e você não sabe como vai cumprir, porque muitas vezes você promete coisas num momento que não é para prometer, porque aqui lá vai mais uma dica. Cuidado, porque quando você está muito feliz, não é momento de você tomar decisão, porque você está num estado de felicidade extrema, você está num pico de felicidade. Então ali não é lugar de você tomar nenhuma decisão, porque se você está muito feliz, você pode prometer algo para alguém e não conseguir cumprir. Por quê? Porque você prometeu no momento que você estava muito alegre. Outra coisa, quando você está com raiva, quando você está muito triste, seja bem-vindo, Guto, meu irmãozão aí também abençoado. Às vezes você está triste, você está com raiva, e aí você vai dizer algo a alguém, e ali não era o momento de você tomar aquela decisão para dizer nada, porque você está pautado pelas suas emoções. Então toma cuidado com isso. E você não precisa esperar nada chegar até você para você tomar a melhor decisão. Como eu disse, você às vezes está preocupado com boleto, você está preocupado com tantas coisas. E não precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque você se preocupa com tantas coisas externas da sua vida, né? Você está preocupado com tantas coisas físicas, mas engraçado que ninguém que está aqui nessa live, ninguém, eu posso dizer com toda certeza absoluta, ninguém que está aqui dorme preocupado todo dia. Ninguém deita no travesseiro preocupado. Meu Deus, será que eu vou acordar amanhã? Você não se preocupa com isso. Meu Deus, será que eu vou abrir meu olho amanhã de manhã?
Você não se preocupa com isso. E se você está se preocupando com as coisas externas, você deveria se preocupar com isso, porque você está preocupado com boleto, com tanta coisa, mas você não tem a certeza que você vai abrir os olhos amanhã de manhã. Eu não tenho a certeza. Você não tem. Então como é que você pode estar preocupado com coisas externas se você não tem a certeza nem que você vai acordar no outro dia? Sabe por quê? Sabe por que você não dorme preocupado se você vai abrir o olho ou não? Porque Deus te fortalece. E aí você, inconscientemente, espera em Deus acordar no outro dia. Então, quando você estiver muito preocupado, você fala assim, estou preocupado com isso, mas eu não estou preocupado com a principal coisa. Porque se você não tiver vida, se você não tiver saúde, como é que você vai pagar as contas? Não tem como você pagar as contas. Então, se você está preocupado com contas, se você está preocupado com outras coisas, se preocupe todo dia se você vai abrir o olho ou não. Faz sentido isso para você? Olha aí, a diaconisa botou, nós vemos o deserto, vemos a tempestade, vemos o vento forte, mas nunca vemos Deus no meio de tudo isso. Exatamente. E quando você coloca Deus no meio disso tudo, é o que ele está dizendo. Filho meu, por que te deixarei ser arrebatado por uma mulher estranha? Ele está te fazendo uma pergunta, né? E aí ele vem aqui, ó, e diz, porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor. Isso é poderoso. Olha o que ele diz. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor. E ele pondera todas as suas saídas. Seja bem-vindo, Jairzinho. Irmãozão também aí, ó. E ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades os prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Olha aí, é o próprio pecado que arrasta, certo? É o próprio pecado que arrasta, que te afunda. Por quê? Porque quando você está olhando para aquilo, entende? É como eu falei, você não precisa de seguro, você se sentir seguro para fazer nada, porque Deus já lhe dá a segurança, Deus já te fortalece, Deus já te capacita. Então por que ficar tão preocupado com as coisas externas? Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que vai ser? Será que não vai? E aí, quando ele traz isso aqui, ó, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, os atalhos da sedução parecem ser doces. Os atalhos da sedução parecem ser doces. Mas só a fidelidade constrói fontes que jorram vida plena e duradoura. Consegue pegar isso aqui, ó? Os atalhos da sedução parecem ser doces, mas só a fidelidade constrói fontes que jorram vida plena e duradoura. Seja bem-vindo, Islã. Seja bem-vindo, meu irmão. Então a gente precisa estar sempre atento a isso, né? E aí no 23, para a gente fechar, ele diz, ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Pegou isso aqui, ó? E ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Ou seja, o que é que ele está nos advertindo aqui? Ele está nos advertindo para que a gente sempre esteja atento àquilo que ele nos direciona. Então não espere a melhor condição, não espere o melhor planejamento, não espere a segurança, não espere viver o extraordinário para você começar a fazer algo, para você começar a se direcionar na palavra de Deus. Como eu falei, quando Deus me deu esse projeto, no início eu não entendi, mas durante o projeto aqui foi que eu entendi por que eu estava fazendo isso. Isso aqui é uma direção que Deus me deu por causa do Setembro Amarelo. Então muitas vezes tem pessoas que
não tem oportunidade, não tem recursos para poder fazer uma terapia. E aí Deus me deu esse projeto. Por isso que o nome é Proverbioterapia, ou seja, a gente pegar o livro de Provérbios e fazer a aplicabilidade dele em nossa vida de forma terapêutica. Porque tudo que é sistêmico, muitas vezes você está achando que sistêmico tem a ver com holístico, muitas vezes você está achando que sistêmico tem a ver com ciência. E não, o que é sistêmico? A palavra sistêmica significa que nós não somos somente uma coisa. Sistêmico porque somos um conjunto de coisas. E desde a fundação do mundo, Deus já nos fez dessa forma. Porque nós somos o quê? Multiformas. Entende? Então, isso que nós estamos construindo é muito importante. Porque quantos homens se suicidam? Quantos homens pensam em tirar as suas próprias vidas? Por quê? Porque escolhem os caminhos maus. Porque escolhem os caminhos adversos do Senhor. Porque tomam decisões precipitadas. Entende? E você não precisa tomar decisões precipitadas. Você não precisa agir pautado pelas suas emoções. Você não precisa agir pautado pelas suas emoções. Porque quando você, como eu falei aqui, quando você está feliz demais, não é momento de você tomar decisão. Quando você está triste demais, não é momento de você tomar decisão. E aí aqui lá vai. É por isso que muitas pessoas estão buscando o quê? As fugas. Estão buscando as fugas. Estão buscando o mecanismo de fuga. Por quê? Porque sente tantas dores, sente tantas coisas, é um turbilhão de coisas que se passa na mente, no coração, e ela não tem como colocar para fora. E aí muitas vezes, quando ela não tem como colocar para fora, qual é a principal arma que o inimigo entrega? Acabou. Entrega. Desista. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nesta manhã, não é tempo de desistir. Não é tempo de você parar. Porque o aperto que você está passando, a dificuldade que você pode estar enfrentando, não é para te paralisar. É para te levar além. Observe que depois de toda a tempestade vem uma calmaria. O azeite só é azeite depois que a azeitona passa pela prensa. Se vocês veem o processo que é para extrair o azeite de uma azeitona, você vai entender o que é aperto. Você vai entender o que é forjar. Porque é uma prensa, meu irmão. É incrível. Eu já vi o processo e é incrível. E tudo aquilo que vem para te apertar, que Deus está ajustando, é para te fazer crescer, é para te fazer ir além. Porque às vezes o problema que você está enfrentando hoje, a dor que você está sentindo hoje, talvez seja Deus te capacitando para que amanhã você possa ajudar outras pessoas, para que amanhã você possa ter maturidade e entendimento para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você já passou lá atrás. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Que Deus te abençoe poderosamente, que a paz e a graça do Senhor habite no seu coração. E aguardo vocês amanhã às 8h40 da manhã para a gente estar juntos aqui, seguindo esse propósito, seguindo essa direção, tá bom? E se fizer sentido para você, não esquece, compartilha com mais alguém essa live e entra no nosso grupo, porque o nosso grupo tá incrível. A gente está preparando algo poderoso, como eu falei. Gente, você não tem noção como está ficando os mapas mentais. E o mapa mental vai te ajudar muito a você estudar, a você olhar para a Bíblia e começar a entender. Então, esse também aqui é o nosso direcionamento, tá bom? Então, amanhã nos vemos aqui às 8h40. Que seu dia seja cheio de paz e prosperidade. Que Deus te abençoe poderosamente e te aguarda amanhã às 8h40. Um forte abraço.